em Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Mateus capítulo 6, verso 19. Eu quero falar hoje sobre como ter vitória sobre a ansiedade. Como ter vitória sobre a ansiedade. Com base nas palavras de Jesus aí, em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há ou que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, porque Tu és vivo, Tu estás vivo e aqui neste lugar, Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito é o mesmo em cada um daqueles que Te pertencem, Senhor. Obrigado, Pai, porque em Ti não há mudança, nem sombra de variação. Tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ao contrário, Tu és fiel. As Tuas promessas, Senhor, não falham, não envelhecem, não caducam, Pai. Ajuda-nos a compreender esse Teu caráter de fidelidade, Senhor. Esse Teu caráter de compromisso. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrar de tudo aquilo que nos impede de Te ver como Tu és, Senhor. De Te compreender, Senhor, segundo o Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, que todo engano, todo sofisma, toda sugestão maligna, nessa noite, seja vencida pela realidade da Tua palavra.
É no nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Eu quero falar sobre ansiedade, como disse, e eu quero já começar dizendo que a ansiedade, ela pode ser definida por uma simples palavra: insegurança. Ansiedade nada mais é do que insegurança. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa insegura, é uma pessoa desconfiada, é uma pessoa preocupada. Preocupação nada mais é do que uma desgraça antecipada. Quem vive ansioso, quem vive preocupado, está antecipando uma tragédia, antecipando uma desgraça, antecipando algo negativo. É por isso que a Bíblia, desde o Antigo Testamento, ressalta a fidelidade de Deus, a segurança que há em Deus, a provisão que existe em Deus. E o que é mais impressionante é que, por mais que nós conheçamos a palavra, por mais que nós tenhamos experiências de andar com Deus e termos na nossa trajetória marcos na nossa vida que servem como sinais que nos lembram de momentos em que Deus nos salvou, em que Deus nos livrou, em que Deus nos resgatou, em que Deus operou, em que Deus restaurou, momentos em que Deus foi lá e nos defendeu, em que Deus supriu as nossas necessidades. Ainda assim, nós nos encontramos muitas vezes vulneráveis a esse mal, que talvez seja o mal do século, chamado ansiedade, preocupação, estresse. Você já viu alguém dizer assim? Olha, hoje eu estou estressado. Olha, não fale comigo não, que eu estou estressado. E o estresse é também uma projeção mental, uma projeção psicológica que nos leva a tomar decisões, muitas vezes sem a base dos fatos reais. O estresse nos leva a decidir na base da pressão. E é exatamente por isso que Jesus faz tanta questão de, dentro do seu ensino, separar um espaço importante para nos dizer: não andem ansiosos com coisa alguma. Livrem-se das suas preocupações. E eu fiquei tão maravilhado no início do culto, porque Guilherme abriu o culto, para os que estavam aqui, Guilherme abriu o culto com Filipenses 4:8, que fala exatamente a respeito da ansiedade, sem que nós tivéssemos trocado sequer uma mensagem de WhatsApp sobre o culto dessa noite. O Espírito Santo é o mesmo, né? O Espírito Santo mesmo. E quando Guilherme começou aqui, sabe, veio aquela confirmação do céu, de que, de fato, há muitas pessoas ansiosas aqui nessa noite. Eu não conheço boa parte dos que aqui estão, porque como nós estamos em processo de mudança, e como nós vimos aqui no início, há muita gente vindo a Sal e Luz pela primeira vez. Mas eu tenho plena certeza de que essa é uma palavra de Deus para o seu coração. Não importa quantas pessoas estão sofrendo da ansiedade. Eu acho que o mais importante é o quanto de ansiedade Deus deseja desfazer na minha vida e na sua vida nessa noite, através dessa palavra. Deus tem uma obra para realizar no seu coração e no meu coração, na minha mente, na sua mente, a respeito dessa palavra chamada ansiedade. Porque a ansiedade e o medo são como um veneno para a nossa alma.
O nosso espírito adoece por causa da ansiedade. E o diabo sabe muito bem disso. Ele é de fato especialista em trazer ansiedade para nós. E olha que muitas vezes ele usa pessoas que são de nossa confiança. Às vezes ele vai usar pessoas que são, inclusive, do seu próprio povo, para tentar lançar ansiedade no coração, meu e seu. Mas nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ficar alertas em relação àquilo que o diabo deseja fazer e nos livrarmos de uma vez por todas desse mal chamado ansiedade. Mas eu queria, com base nesse texto, integralmente com base nesse texto, trazer 7 verdades a respeito da ansiedade, para que nós tomemos um antídoto da palavra de Deus e que saiamos daqui cheios da confiança, da paz, do descanso que há na pessoa do próprio Deus. E a primeira coisa que Jesus fala nesse texto a respeito da ansiedade é que a vida é mais do que o mantimento. Verso 25, você pode repetir comigo? A vida é mais forte, por favor. A vida é mais que o mantimento. E essa foi uma mentira que o diabo conseguiu distorcer e colocar na sociedade atual. E não é de hoje que ele conseguiu fazer isso. Isso vem de geração em geração, trazendo ansiedade e preocupação para o coração das pessoas. Nós acreditamos que de fato precisamos estar seguros, garantidos em relação ao nosso amanhã. Que nós precisamos de fato, mais do que viver o presente, nós precisamos estar garantidos em relação ao nosso futuro, como se a nossa vida dependesse de nós, como se tudo em relação ao nosso futuro dependesse da gente. E Jesus vai nos dizer que a vida é mais do que o mantimento. E como tem pessoas de tanto olhar para o futuro, armazenando, guardando, poupando, não que essas coisas sejam um mal em si, né? Mas quando o nosso foco está no mantimento mais do que na vida, nós estamos cedendo à pressão do inimigo e estamos deixando de viver os propósitos de Deus para nós. E aí cabe a você refletir a respeito do seu hoje. Como é que você tem vivido o seu agora? Como é que você tem vivido o seu hoje? Você tem tido tempo para Deus? Você tem tido tempo para a comunidade? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Não venha me dizer que nessa escala de relacionamento com Deus e igreja, uma coisa é mais importante que outra. Claro, a minha devoção a Deus, ela é intrínseca, está aqui dentro. Ninguém pode arrancar. Mas para que a minha comunhão com Deus seja saudável, é fundamental que a minha comunhão com os irmãos também seja uma realidade. Eu não canso de enfatizar isso, que é mentira do diabo dizer que eu sou cristão, mas a parte da igreja. Olha, eu sirvo a Deus, mas eu não preciso de igreja. É mentira, porque Jesus não se separa do seu corpo, que é a igreja. Ele é o cabeça da igreja, e a igreja é a expressão do seu corpo em movimento. E como membros desse corpo, nós somos membros uns dos outros. E há pessoas que estão preocupadas em guardar, tão preocupadas em ter, tão preocupadas em garantir um futuro. Elas encontram ou acham nisso
um grande argumento para não congregar, para não viver essa comunhão, para não pertencer um ao outro, em se tratando do corpo de Cristo. Mas Jesus está dizendo, meu irmão, que a vida, ela é mais do que o mantimento. Quando a preocupação com o mantimento se torna mais importante do que o viver diário, em outras palavras, quando a preocupação com o mantimento me impede de viver o meu dia a dia, de me relacionar bem com as pessoas, de me relacionar bem com o meu Deus, de ter tempo para servir, de ter tempo para mim mesmo. Você sabia que tem muita gente precisando ter um tempo sozinho? E não tem por causa de ansiedade? Há muitas pessoas que precisam dedicar tempo para estarem a sós consigo mesmas. Nós acabamos de sair de uma campanha de 40 dias de jejum e oração, em busca de intimidade com Deus, em busca de comunhão, em busca de crescimento no relacionamento com Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, uma das melhores formas, ou maiores formas, de nós nos aproximarmos de Deus, é conhecendo a nós mesmos. É impossível você crescer num relacionamento genuíno com Deus, esperando conhecer os mistérios de Deus, esperando conhecer teologicamente a Deus, esperando conhecer a manifestação do poder de Deus, quando você, por conta da ansiedade, não tem tempo para conhecer a si mesmo. E eu não temo dizer que de repente haja alguém aqui nessa noite que mais do que horas a sós com Deus está precisando de tempo consigo mesmo, olhar para dentro, sondar as próprias motivações, pedir ao Espírito Santo de Deus que lhe mostre as profundas intenções pessoais que tem nutrido. Segundo lugar, a palavra vai dizer que o corpo é mais do que a roupa. Você pode repetir? O corpo mais forte, em nome de Jesus. O corpo é mais do que a roupa. E sabe, é engraçado, tem gente que de fato consegue fazer com que a vida gire em torno disso. Gire em torno daquilo que é de mais superficial nessa terra. Que não consegue viver sem uma roupa de grife. E quando se fala em roupa, não é somente esse vestuário, naquela época até poderia ser. Mas hoje, a possibilidade de consumo é tão grande, que tudo quanto está relacionado a gente, tudo quanto é objeto ou bem material que se relaciona com a gente pode chamar de vestuário. O iPhone ou o celular que você carrega é seu vestuário. O carro que você dirige, em outras palavras, é seu vestuário. É o que te representa. Na cabeça de muita gente, é o que lhe representa. Então só tem paz se tiver a roupa daquela loja. Se for o lançamento daquele mês ou daquela estação. Está mais preocupado em mostrar para as pessoas o que tem, o que consegue adquirir, do que o que ela de fato é na essência. E isso é pecado. Enquanto você não entender que esse tipo de ansiedade é pecado, você não vai despertar para o mal que esse tipo de pensamento te causa. E é exatamente essa preocupação que te faz correr tanto atrás de dinheiro. E isso já nos leva ao terceiro ponto. Jesus disse:
O ser, a pessoa, tem mais valor do que os bens materiais. Você, minha irmã, você, meu irmão, meu amigo, nós somos mais preciosos do que os bens materiais. A palavra diz que a vida de uma pessoa não consiste da abundância de bens que ela possui. É coisa triste quando você vê gente que só reconhece o valor do outro a partir do salário que ganha, a partir da roupa que veste, a partir do carro que dirige, a partir do dinheiro que ostenta. E nessa matéria, Deus não faz acepção de pessoas. Tanto faz a pessoa mais bem-sucedida, profissionalmente falando, aqui dentro nessa noite, ou a criança que durante o louvor estava aqui girando estrela, né? E aí não me culpe, porque a Bíblia diz que dos pequeninos sai o perfeito louvor. Talvez a estrela que o moleque deu aqui tenha sido recebido com mais alegria no coração de Deus do que alguma expressão de cantoria mecânica. Deus é assim. Mas para não perder o raciocínio, nós precisamos entender que aquilo que somos essencialmente para Deus é muito mais importante do que os bens materiais. E talvez seja essa ansiedade que tem roubado de você a coisa mais preciosa que você pode ter nessa vida, que é a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus, essa vida realmente pautada na vontade de Deus para a sua vida, ou para você. Tem gente que, por mais que a palavra diga, porque Jesus chega a nos comparar com as aves dos céus, Ele chega a nos comparar com umas plantas. Você imagina, que é para ver se a gente entende. Lá em casa, por exemplo, eu acordo de manhã e saio com um Estezinha no braço para levar ela para a escola. A primeira coisa que eu digo: filhinha, vem aqui fora, venha ver os passarinhos. E está lá, tem pardal, tem rolinha, e Intermares ainda tem esse privilégio, né, de ser um bairro que tem muito verde, e às vezes passa um bando de canário voando, e a gente tem esse privilégio de ainda usufruir dessas coisas. E a gente esquece que Jesus toma conta das aves. Deus provê alimento para essas aves, sem que elas precisem viver em ansiedade. E às vezes a gente sai sem uma oração, já com aquele coração ávido, né? Parece que a gente está de fato indo para um campo de batalha, né? A mente já está focada no que tem que fazer, a gente já sai no trânsito daquele jeito. E eu tenho plena certeza que o Espírito Santo está trazendo essa palavra para nós nessa noite, porque Ele deseja colocar a nossa vida como igreja, não só individualmente, claro que parte do individual, mas como igreja, nós precisamos estar no eixo, com a mente e o coração antenados com a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. Nós não podemos nos iludir de achar que um templo bonito como esse e a casa cheia significa a realização dos sonhos de Deus para a nossa vida. Não, o reino de Deus é muito mais do que isso. O reino de Deus, disse Jesus, está dentro de nós. O reino de Deus é paz, é alegria, é vida no Espírito Santo. O reino de Deus, ele está nas coisas mais simples, nas coisas singelas. E às vezes a gente está preocupado com coisas. Essa semana eu estava dizendo para um irmão, conversando com ele a respeito da igreja,
E ele disse: rapaz, aquele prédio ficou bonito, imagino que seja muita luta ali. E eu pude dizer de todo o coração para aquele irmão: olha, irmão, há muito tempo eu deixei de sofrer por aquela construção. Sabe por quê? Porque eu percebi que a minha ansiedade, ela não muda em nada a realidade dos fatos aqui. E é o que Jesus disse. A gente pula aqui para o 5º ponto, onde diz que a ansiedade não consegue mudar a estrutura de coisa alguma. Você pode repetir? A ansiedade não consegue mudar a estrutura de coisa alguma. Porque Jesus vai dizer que por mais ansiosos que nós estejamos, nós não conseguimos aumentar 1 centímetro a nossa estatura. E às vezes a gente acha que as coisas elas vão acontecer por causa da nossa pressão, né? Por causa do nosso afobamento. Em algum momento Deus vai ter misericórdia da minha insanidade, da minha loucura, e Ele vai mudar as coisas. Não, e não é assim. Sabe por quê? Porque a ansiedade, ela é a diferença entre o tempo de Deus em relação à sua vontade e o nosso tempo. Eu vou repetir: a ansiedade é a diferença entre o tempo da vontade de Deus e o tempo da nossa vontade. Ora, de quem é a sua vida? Você um dia já teve um encontro pessoal com Deus? Você já teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus? E por que a gente vive de tempo em tempo querendo pedir a vida de volta? É assim ou não é? A gente entrega a vida aqui na hora da oração, na hora da consagração. Na primeira preocupação, a gente: peraí, Jesus, me dê aqui, que eu sei o que é que eu vou fazer com ela. Saiba que a sua ansiedade não vai mudar em nada o curso do plano de Deus, do projeto de Deus. Deus nos dá condições todos os dias, por isso mesmo que Ele diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Se você tiver de sofrer alguma ansiedade, meu irmão, que seja por um fato real naquele momento, mas não traga ansiedade futura. Tem uma preocupação futura, se coloca diante de Deus, vive o presente e deixa vir, coloca Deus na frente. Em outras palavras, abra comigo aí em Provérbios capítulo 38, desculpe, aí é brincadeira, né? Provérbios capítulo 30, Provérbios só vai até 31, Provérbios 30, verso 8, veja o que diz. Provérbios 30, verso 8: mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Mantém distante de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem riqueza nem pobreza, dá-me somente o alimento necessário. E claro, a gente se impõe tantas coisas, né? Mas o que o texto está querendo dizer de fato, irmãos, é que se nós mantivermos diante de uma atitude constante de consagração, se nós tivermos a consciência de que a nossa vida pertence ao Senhor, você pode ter a certeza de que Deus não vai te deixar faltar coisa alguma. Ele sabe exatamente o que é que você precisa. Até nas nossas carências, até nas nossas necessidades, eu digo isso por experiência própria. Deus está trabalhando para que eu venha compreendê-lo melhor, me relacionar com Ele melhor,
para que eu esteja sendo fortalecido na minha fé e na minha confiança em Deus. Se ansiedade é o mesmo que insegurança, se ansiedade é o mesmo que desconfiança, às vezes Deus permite que a gente passe por alguma situação de carência, para que a gente venha experimentar que Ele é Deus na nossa vida, para que a nossa fé seja fortalecida exatamente nesse momento de necessidade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que é que o diabo tem conseguido lançar como seta de ansiedade no teu coração? Você já parou para pensar nisso? O que é que tem roubado a tua paz? Quais são as urgências que você acredita que tem, que te impedem de ter paz com Deus, de nutrir uma vida devocional com Deus? Quando eu falo devocional, não é só o TSD, o tempo a sós com Deus, mas uma vida de adorador, né, ou de adoradora. Cuidado, porque isso pode estar sendo usado como uma ferramenta do diabo para tirar o melhor de Deus na sua vida. Essa desconfiança do caráter de Deus, da provisão de Deus, não é saudável para ninguém. Por isso que Jesus diz assim, olha, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ao meu ver, o que é que Jesus está querendo dizer com isso? É que tudo quanto os nossos olhos alcançam, eles têm um potencial gigantesco de desejar, de querer, de possuir. Por isso que Tiago vai dizer que é pelos olhos que vem a cobiça, que vem os maus desejos. Veja que a partir dos olhos, a tentação, ela encontra abrigo no nosso coração e uma vez praticada se torna pecado. E eu não quero falar só no sentido da tentação carnal em forma de paixão. Às vezes uma dificuldade, um problema, uma barreira, a partir do momento em que você olha para essa barreira e entende Deus como sendo incapaz de remover essa barreira, entende Deus como sendo incapaz de solucionar esse problema, entende Deus como sendo inferior a essa dificuldade, isso é pecado, porque os teus olhos maus estão fazendo uma leitura enganosa, uma leitura mentirosa de quem Deus é. Deus é maior do que qualquer problema que você possa ter, maior do que qualquer preocupação, maior do que qualquer ansiedade. Deus tem poder para resolver todo e qualquer problema que você possa imaginar. Não há nada impossível para Deus. Você pode dar um amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Não existe impossível para Deus. Mas aí o diabo vem e diz, ei, e agora? Tu está sozinho. Ei, dessa vez tu não escapa. É ou não é? Às vezes o diabo coloca até pessoas, como eu disse, cristãs, e que se tornam um instrumento dele na nossa vida, para nos trazer desconfiança, para nos trazer incredulidade, para dizer que a gente não vai conseguir, para dizer que Deus nos abandonou, para dizer que até aqui Deus vinha tendo paciência com a gente, mas agora, depois dessa, já é demais, Deus não vai mais continuar contigo. Mas é mentira do diabo. Repreenda quando esse pensamento vier, repreenda em nome de Jesus, porque deixa eu dizer uma coisa para você, isso é um princípio de batalha espiritual. Nenhum de nós pode impedir que o diabo lance pensamentos errados na nossa cabeça, nenhum de nós. Eu também sou sujeito a isso. Às vezes eu estou na minha casa e de repente um falatório
errado, uma crítica. Às vezes uma pessoa da igreja vem falar, não, porque o pastor é assim, assim, assado. Não, porque essa visão de MDA, não sei o quê. Aí quando a gente ouve aquele negócio aqui, quer trazer tristeza para o nosso coração. Eu não posso impedir que o diabo me alcance com essa seta. Mas eu posso impedir que essa seta permaneça instaurada na minha mente. É quando eu me lembro quem foi que me chamou. É quando eu me lembro as promessas que Ele já me fez. É aí onde eu me lembro vasos que Deus usou para dizer, pastor, Deus está nesse negócio. É em momentos como esse que eu venho aqui de forma despretensiosa pregar e Deus já me surpreende dizendo, está vendo como fui eu que falei com você através de um servo dele. E é assim, meu irmão. Você não pode impedir que o diabo te lance tentação, mas você pode impedir que o diabo permaneça a palavra final sobre a sua mente. Repreenda em nome de Jesus. Quando vier aquele fardo, aquele peso, aquela ansiedade em forma de tristeza, aquele medo de não dar certo, medo de não romper, medo de não superar, lembre-se de que o Senhor nos tem por mais autoestima do que qualquer animal desse planeta, do que qualquer planta desse planeta, do que qualquer bem material desse planeta. Você é ultra especial aos olhos de Deus e Ele não vai te desamparar, amém? Porque é promessa da sua palavra, é o que Jesus está nos dizendo. Sexto lugar, a providência de Deus está sobre toda a criação. Você pode repetir bem forte, com fé. A providência de Deus está sobre toda a criação. Verso 26 e diante, diz assim: observemos as aves dos céus, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, e não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como cresce o lírio do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens, no sentido de pessoas, seres humanos de pequena fé. E ele continua: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, com o que nos vestiremos, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Gente, é muito forte o que Jesus está dizendo. Quando Ele diz os pagãos, Ele está dizendo os incrédulos. Ele está se referindo aos que não conhecem a Deus, os que não têm Deus como eu e você temos, é que vivem correndo atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe exatamente do que você precisa. E Ele não vai te deixar faltar coisa alguma. Você crê nisso mesmo? Crê em nome de Jesus. Diga: eu creio em nome de Jesus. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Se a providência de Deus está sobre toda a criação, quanto mais em relação a você, meu irmão. E claro, há povos que vivem situações de extrema miséria, há povos que vivem situações de extrema pobreza. Nós mesmos no Brasil vivemos um momento de uma grande insegurança, porque estamos à beira de uma eleição, ou de eleições, e nós não sabemos o que é que vai ser do futuro. Nós não sabemos o que é que vai ser daqui para frente. Eu vejo, me choca ver pessoas que antes
foram usadas tremendamente por Deus, com poder, com sabedoria na palavra, gente que já foi usada por Deus com dons, e agora se meteu em política, agora é candidato. O que é isso? Ele deixou de acreditar que Deus é Deus, e acha que ele pode fazer mais do que Deus pode fazer pela sua nação. Não existe coisa mais contraditória, irmãos, do que um pastor candidato. Me desculpe. Mas é uma tremenda contradição. Porque pastor cuida de ovelha. E eu não estou dizendo que um político não pode ser cristão. Pode, deve. Quem dera nós tivéssemos na política homens e mulheres tementes a Deus. Essa é a vontade de Deus. Agora, quando você parte para essa mistura, pastor cuida de ovelha, político deve cuidar do social, pastor fulano de tal, aí candidato a não sei de quê. Olha, não há possibilidade de ser de Deus. Olha a afirmação que eu estou fazendo. Não há possibilidade de um projeto desse ser de Deus. Porque se ele é pastor e está enveredando pela política, o que ele está dizendo, em outras palavras, é que a partir do momento em que ele for eleito, ele vai deixar de ser pastor, porque ele não vai ter tempo de cuidar das ovelhas. Então, se o sujeito é pastor e acha que Deus está lhe chamando para a política, meu irmão, primeira coisa, deponha a sua função pastoral. Assim, olha, a partir de hoje eu deixo de ser pastor, porque Deus está me chamando para fazer a diferença no outro, então é fulano de tal. Tira o título. Você vê como o diabo ele é sutil, ele é sorrateiro. Porque o que a minha Bíblia diz é que se o meu povo, seja ele pastor ou não, político ou não, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na terra seca vai chover. Você crê nisso? Está lá escrito em Isaías 54. Abrirei rios no ermo, diz a palavra do Senhor. O deserto será inundado. A corrupção. Deus vai reverter esse mal se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar e buscar a sua face. Deus pode erradicar a corrupção do Brasil. Eu creio nisso. Creio. A carga tributária, você acha que isso é vontade de Deus para nós? Não, isso é um jugo maligno sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, por causa do pecado que é cometido nessa nação. Nós não podemos colocar nossa esperança em homens. Claro, quanto você puder ter de consciência na hora de votar, tenha, e já que nós estamos numa democracia, e faça uso, e um bom uso do seu voto. Mas saiba que a salvação de Cabedelo, a salvação da Paraíba, a salvação do Brasil, vem do Senhor Jesus, vem do alto. É por isso que eu não preciso estar fazendo campanha para candidato A ou B. Eu oro pela minha nação, eu peço discernimento a Deus a respeito de em quem eu vou votar, e deixa Deus fazer o que Ele quiser fazer, porque a grande realidade é que cada nação tem o governo que merece. Infelizmente, essa é a realidade. Mas se Deus é um Deus de providência em toda a criação,
quanto mais em relação a você, meu amado, minha amada, que é coroa dessa criação. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em último lugar, a ansiedade é inútil, é pecado e não deve ser aceita. Eu vou repetir. Ansiedade é inútil, é pecado e não deve ser aceita. Você pode repetir? Ansiedade é inútil, é pecado e não pode ser aceita. Não deve ser aceita. E por tudo que eu já tenho dito, a melhor forma da gente vencer a ansiedade, em primeiro lugar, é reconhecer que nós temos andado ansiosos. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso olhar para mim, parar diante de Deus e procurar saber de onde vem essa ansiedade. Eu conheço pessoas que têm a raiz da ansiedade em traumas que foram vividos lá no passado, lá atrás. A criação, a pessoa ela cresceu ouvindo, olha, levanta filho, porque passarinho não deve nada a ninguém, já está voando, se você não fizer por você, ninguém vai fazer nada por você, olha, se você não se matar de estudar, se você não se matar de trabalhar, você nunca vai ter nada. E eu não estou dizendo aqui que Deus ama a vagabundagem, porque quando você olha a palavra, Deus nunca chamou um desocupado. Todos os grandes homens de Deus, quando foram chamados, estavam fazendo alguma coisa, estavam empenhados em algum projeto. Pode olhar a vida de Elias, por exemplo, quando ele é chamado, ele está lá arando a terra. Gideão da mesma forma, Davi era um pastor de ovelhas, Pedro estava pescando, Mateus estava sentado na coletoria. E Deus só chama os ocupados? Não. Ele chama os desocupados também, mas ele primeiro conscientiza o desocupado de que no reino de Deus é lugar de responsabilidade. Aí ele trabalha o caráter do vagabundo e depois vai usar na obra dele. Desculpa aí essa expressão chula. É verdade. Eu conheço muita gente que vivia aí, era alcoólatra, vivia pelas ruas, biritando e tal. Deus foi lá, restaurou, trabalhou no caráter da pessoa e aí veio o chamado de Deus. Olha, pronto, agora você vai trabalhar para mim. Mas a ansiedade é inútil, especialmente para o cristão. Há um fórum para resolver essa ansiedade, é na presença de Deus. Eu vou pedir para você abrir comigo novamente Efésios 4, versículo 8, e eu quero encerrar por aqui. Filipenses 4, Filipenses 4, verso 8 em diante. E diz assim, verso 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, repita comigo, em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Verso 8 em diante. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim,
e o Deus da paz estará com vocês. Veja o que é que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Que se por um lado nós podemos ter a tentação de andarmos em ansiedade, de andarmos estressados, de andarmos preocupados, ele vai dizer que nós primeiro precisamos exaurir essa ansiedade na presença de Deus. Ah, meu Deus, tem um problema agora para resolver, tal dia, tal hora. Vai para a presença de Deus. Derrama teu coração na presença dEle. Fala para Ele do teu problema. Sabe, as maiores possibilidades de nós tomarmos decisões erradas na nossa vida é quando nós tomamos decisão em situação de estresse. Aí Deus diz: em tudo seja conhecida diante de Deus, por meio de oração, súplica, ações de graças, as nossas ansiedades. E a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, exaure essa ansiedade na oração. Segundo lugar, Paulo vai dizer: olha, quando essa seta ocupa tua mente, ocupa tua cabeça com tudo que é verdadeiro, puro, correto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver de excelente. Quer dizer, vai substituindo os padrões de pensamento do mundo pelo padrão de pensamento de Deus. É assim que a gente vai treinando a nossa mente, é assim que a gente vai se tornando mais forte espiritualmente, mais forte na fé. E por que a ansiedade é pecado? É porque a ansiedade gera dúvida. E a dúvida nada mais é do que incredulidade. Eu deixo de confiar no Deus de toda provisão para confiar nas mentiras do diabo. Eu permito que essas mentiras, elas abafem a minha fé. Eu destrono Deus. Como diz Reinhard Bonk, é como se eu despojasse o poder de Deus, eu despojasse o poder do nome de Jesus. É um Cristo fraquinho. Jesus deixa de ser o leão da tribo de Judá para ser uma imagem de um Deus morto. Por isso que a ansiedade é pecado. Mas o salmista diz: quando eu temer, hei de confiar em Ti. Quando a ansiedade vier, volta os teus olhos para Deus, volta o teu pensamento para a palavra de Deus, deixa Deus tomar conta de você, porque Ele é que garante: todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Não andem ansiosos por coisa alguma. E Jesus termina dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Se em primeiro lugar eu preciso reconhecer que tenho andado ansioso, em segundo lugar, eu preciso reconhecer que Deus é Deus na minha vida. A gente precisa se imbuir da mesma atitude que teve o profeta Elias lá no Monte Carmelo. Qual foi a atitude de Elias? Se Jeová é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Em outras palavras, se Jeová é Deus, fique com Jeová, descanse. Deixe Jeová agir. Deixe Deus ser Deus na sua vida. A gente acabou de cantar aí os atributos de Deus, né? Jeová Rafá, Deus que cura, Tsidekenu, Deus da minha justiça, Elohim, Ele é o meu Senhor, Jireh, o Deus da minha provisão, Shalom,
Ele é o Deus da minha paz, Ele é o meu bom pastor. E às vezes a gente canta e quando sai daqui, a gente sucumbe diante da ansiedade. Creia naquilo que você declara com seus lábios. Creia na palavra que Deus está compartilhando com você nessa noite. Não te deixarei, não te desampararei. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Porque Ele é o teu Deus, Ele te ama. Porque você está preocupado? E Deus chega a nos chamar de vermezinho de Jacó, né? Ou coisinha insignificante. Será que você não sabe que eu te amo? Sou capaz de dar as nações por você. Basta cada dia o seu próprio mal. E eu queria que você ficasse de pé agora. Eu não vou fazer nenhum apelo para vir aqui à frente, mas eu vou pedir para a gente orar uns pelos outros. Eu queria que você se juntasse a alguém aí, nessa hora, que você intercedesse pela vida do seu irmão. E eu creio que Deus vai arrancar um fardo de ansiedade de muitos corações aqui nessa noite. Eu creio que depois dessa oração, você vai sair daqui livre de ansiedade, em nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Feche seus olhos aí. Talvez você não conheça, desculpe, mas talvez você não conheça quem está do seu lado. Você pode perguntar o nome dela aí, somente, e ore por ela. Diante dessa palavra ministrada nessa noite, comece a liberar o cuidado de Deus sobre a vida dessa pessoa. Libere mesmo com a sua boca. Diga: Deus, eu quero te apresentar essa vida. Eu quero te apresentar o seu coração, a sua ansiedade. Comece a pedir a Deus que aplique essa palavra, que o Espírito Santo esteja confirmando essa palavra nesse coração nessa noite, em nome de Jesus. Porque Deus tem um propósito na nossa vida, irmãos. Deus tem um propósito de expandir o reino dele através de nós. Mas não tem como fazermos isso vivendo em ansiedade, vivendo em preocupação. Pai, eu quero em nome de Jesus colocar nossas vidas no teu altar, Senhor. Eu coloco agora, Senhor, a vida de cada irmão e cada irmã nessa noite, Pai. Diante dessa palavra, Pai, que tu estejas removendo a ansiedade, a preocupação, o medo, Senhor, todo o estresse, Pai. Em nome de Jesus, toda a fadiga, Senhor, todo o peso, Pai. Em nome de Jesus, vai desfazendo, Pai, todas as mentiras do diabo, Senhor, todas as setas inflamadas do maligno, Pai, para lhes fazer temer, para lhes roubar a tua presença, Senhor, para lhes roubar, Senhor, a quietude. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, manda o teu fogo agora, Senhor, reacendendo a chama da confiança, reacendendo a chama da fé, reacendendo a chama da esperança, Pai, porque onde há esperança não há lugar para angústia. E em nome de Jesus, todo espírito de angústia sai agora dessa vida, em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem agora: espírito de medo, espírito de angústia, espírito de perturbação, saia dessa vida agora em nome de Jesus. Vai, Espírito Santo, iluminando os lugares escuros. Vai, Espírito Santo de Deus, trazendo clareza interior, trazendo paz interior, em nome de Jesus. Eu declaro, meu irmão, que você é livre. Eu declaro que o teu Deus é o príncipe da paz. O teu Deus é aquele que cuida de você. Ele é Pai amoroso. Ele é aquele que te vê, Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que te protege, Ele é o Deus da tua provisão, Ele é o Deus que dá força ao cansado e que renova as forças do abatido. É o Deus que está aqui nessa noite,
É o Deus que te toca, que te restaura e que te chama para viver acima da mediocridade, que te chama para viver acima dos problemas, que te chama para viver acima das tentações, que te chama para viver acima do medo, em nome de Jesus. Seja cheia da presença do Espírito Santo, seja cheio da visão de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, oh aleluia. Coloque a sua mão no seu coração, meu irmão, e repita comigo essa oração. Meu Senhor e meu Deus, eu te peço perdão por toda desconfiança que eu abriguei no meu coração. Eu te peço perdão, Senhor, em nome de Jesus, pelas vezes em que eu desconfiei de Ti. Mas nessa noite, eu tomo como minha esta palavra, de que todas as demais coisas me serão acrescentadas, de que eu não terei falta de coisa alguma, pois Tu és o Deus da minha provisão. Eu decido, pela fé e no nome de Jesus, descansar em Ti. As rédeas da minha vida, Senhor, não são minhas, são Tuas. Guia-me, Senhor, segundo a vereda da Tua justiça, por amor do Teu nome. Faça em mim, Deus, a Tua vontade e guarda o meu coração na Tua mais perfeita paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Você pode dar um glória a Deus e dizer obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia.